Espalhado pela vasta extensão da paisagem da China, encontra-se uma parte esquecida da nossa história. Centenas de enormes estruturas megalíticas apresentando o uso de alguma tecnologia avançada, que sugerem a existência de uma grande e antiga civilização que prosperou no que hoje conhecemos como China. Uma civilização antiga que esculpiu enormes blocos de pedra pesando mais de 1.000 toneladas, construiu mais de 200 pirâmides em vastas áreas e extraiu milhares de toneladas de pedra para criar enormes redes de cavernas. Esta sociedade antiga era sofisticada, mas sua arquitetura monumental e seu conhecimento profundo desapareceu num piscar de olhos, provavelmente devido a um enorme evento cataclísmico global. Esta civilização enigmática, que antecede os nossos registros históricos estabelecidos, desafia a nossa compreensão da história humana e levanta uma intrigante questão: que segredos estão enterrados sobre o solo da antiga China? No vídeo de hoje, vamos tentar desvendar alguns dos mistérios dessa civilização avançada desconhecida. Explorando os restos de sua existência, vamos tentar montar o quebra-cabeça do porquê de seu súbito desaparecimento. A pedreira Jianshan, localizada nos arredores de Nanjing, é um tesouro de anomalias arqueológicas que desafiam a compreensão convencional da engenharia antiga. A peça central desse mistério é o gigantesco bloco megalítico estimado em 16.000 toneladas, o que o torna a maior pedra conhecida já cortada por mãos humanas. Para colocar em perspectiva a enormidade desse bloco, ele é 13 vezes mais pesado do que o maior bloco megalítico conhecido no mundo, o de Baalbek, no Líbano, que pesa 1.200 toneladas. A logística de corte, extração e transporte de uma pedra dessa magnitude é surpreendente, mesmo se considerarmos as nossas atuais capacidades tecnológicas. Até para nós, mover uma rocha dessa magnitude seria uma tarefa impossível. Se você assistiu ao nosso vídeo sobre a estátua impossível, saberá qual foi a logística e quanto custou para movermos uma pedra de apenas 340 toneladas. Portanto, a questão que sempre se repete é: que tipo de tecnologia esta antiga civilização possuía para transportar blocos de pedra tão colossais? E é evidente que o enorme bloco de pedra na pedreira Jianshan não foi um caso isolado. Parece que milhões de toneladas de rocha já foram deslocadas, deixando imponentes paredes planas que desafiam as práticas tradicionais de extração. Isso significa que, de fato, quem operava nessa pedreira tinha realmente a capacidade e a tecnologia para transportar os enormes blocos que foram extraídos. Mas esse não é o único mistério. Os métodos usados para cortar e moldar esta pedra gigante também são uma fonte de admiração significativa. Existem enormes buracos quadrados na parte inferior do bloco, que provavelmente foram feitos para serem usados quando o bloco estava prestes a ser levantado e transportado para fora do local. A precisão e clareza das marcas de pedreira, juntamente com as superfícies lisas e planas presentes no local, indicam um nível de sofisticação que parece muito além das capacidades das civilizações antigas tal como as entendemos. A presença de sulcos retos e precisos, juntamente com o tamanho do bloco, indica um domínio sobre a pedra que era simplesmente impossível para qualquer civilização antiga conhecida da época. Além disso, a erosão e o desgaste presente no bloco de pedra apontam que ele é extremamente antigo, provavelmente muito mais antigo do que os 8.000 anos estimados.
Parece que todo esse local já foi algum tipo de complexo, já que existem outras estruturas massivas presentes. Em uma delas, podemos ver cavidades perfeitamente quadradas escavadas na rocha. Tarefa que seria impossível com uma simples ferramenta de bronze. A precisão dos ângulos de 90 graus e a intrincada remoção de material desses blocos deixam os pesquisadores modernos perplexos. Mas a característica mais chocante dessas estruturas eram os botões gigantes, ou os caroços, como os chamamos no nosso vídeo sobre conexões, que mostram que diversos sítios megalíticos antigos são adornados com esses botões distintos que são encontrados em várias partes do mundo, sugerindo alguma técnica compartilhada ou algum significado simbólico entre os construtores pré-históricos. No Peru, especialmente em áreas como Cusco, existem muitas pedras megalíticas com essas saliências. E até no Planalto de Gizé, no Egito, lar das famosas pirâmides, também encontramos blocos megalíticos com essas estranhas saliências em forma de botão. Os principais historiadores acreditavam que esses botões eram usados para levantar e posicionar pedras, atuando como pontos de alavanca para cordas. No entanto, a julgar pela enorme escala dos blocos de Yanshan, fica claro que havia um propósito alternativo por trás dessas saliências. Além disso, outro ponto interessante é que também encontramos gigantescos blocos de pedra que parecem inacabados em diversas partes do mundo, todos subitamente deixados de lado bem no meio de seus processos de extração e intocados por milhares de anos. Em Baalbek, no Líbano, por exemplo, como já mencionamos, existe o Trilithon, 3 pedras enormes que faziam parte do pódio do templo de Júpiter, cada uma delas pesando 800 toneladas. A verdadeira idade dessa gigantesca plataforma megalítica permanece um mistério para os arqueólogos, embora muitos acreditem que tenha pelo menos 9.000 anos. Os antigos fenícios, gregos e romanos construíram suas estruturas e templos sobre essa fundação maciça. Mas nada de sua construção se compara à escala e à habilidade de engenharia demonstradas nas 3 pedras de Baalbek. Esses blocos colossais foram cortados com precisão e colocados com notável rigor e encaixados perfeitamente. Adjacente a esses, encontram-se 2 blocos de pedra ainda maiores, conhecidos como a Pedra do Sul e a Pedra da Mulher Grávida, que, por razões desconhecidas, foram abandonados em uma pedreira próxima. Logicamente, os métodos utilizados no transporte e montagem dessas pedras continuam a confundir historiadores e engenheiros. Curiosamente, a pedreira de Anshan, na China, tem exatamente as mesmas marcas de ferramentas vistas nas pedras maciças de Baalbek. Da mesma forma, na antiga cidade de Petra, na Jordânia, foram identificadas marcas de ferramentas que se assemelham muito às dos blocos de Yangshan. Petra, que remonta a 7.000 anos, apresenta formações rochosas sedimentares com estrias quase idênticas às de Yangshan, apesar dos diferentes tipos de rocha. Comparações com máquinas modernas revelam semelhanças impressionantes nas estrias produzidas pelos equipamentos de mineração contemporâneos, o que sugere um nível de sofisticação nos métodos de ferramenta antigos, que se assemelha à tecnologia moderna. Isso levanta questões intrigantes sobre as capacidades e tecnologias das civilizações antigas, sugerindo que elas também poderiam ter possuído conhecimentos avançados de engenharia muito antes de nós pensarmos que isso seria possível. Mas pedreiras abandonadas podem ser encontradas no Egito, precisamente a pedreira de Aswan, onde podemos encontrar esse gigantesco pedaço de granito que mede impressionantes 42 metros de comprimento e pesa cerca de 1.170 toneladas. Outro gigantesco bloco inacabado pode ser encontrado na pedreira de Minya,
também conhecida como Pedreira de Calcário Tura, que também fica no Egito. O bloco de Minya permanece lá, parcialmente escavado na rocha calcária, indicando que a obra foi abandonada antes de poder ser concluída e transportada. A interrupção repentina dos trabalhos nesses locais sugere um possível evento comum grandioso, que encerrou abruptamente esses projetos monumentais. Parece que essas civilizações avançadas foram abruptamente interrompidas, deixando para trás esses enormes gigantes de pedra como testemunhas silenciosas de sua antiga grandeza e habilidade técnica. Em 1992, foi feita uma descoberta notável em Shunan, uma pequena aldeia situada na província de Zhejiang, no leste da China. Essa área, caracterizada pelo seu estilo de vida agrícola simples, guardava um segredo sob sua montanha. Essa montanha, embora não particularmente grandiosa, continha uma série de lagoas peculiares, muitas das quais eram surpreendentemente retangulares, sugerindo uma origem incomum. Elas sempre estiveram cheias desde que alguém se lembrava, e os agricultores locais usavam regularmente as suas águas. Com gerações de agricultores a utilizarem os misteriosos poços sem que a água nunca secasse, os lagos tornaram-se conhecidos localmente como os Lagos Sem Fundo, e sempre foram objetos de curiosidade que se estendeu para além das memórias mais antigas dos mais velhos da aldeia. O nome foi merecido, pois a profundidade dessas lagoas parecia imensurável. Gerações de aldeões tentaram medir sua profundidade usando longas varas de bambu. Mas todos esses esforços revelaram-se inúteis, pois o fundo nunca foi sentido por ninguém. Estranhamente, havia até peixes de vários tamanhos vivendo nas águas das lagoas. No verão de 1992, o mistério se aprofundou quando um aldeão, durante uma atividade de pesca de rotina, capturou um peixe de tamanho extraordinário, mais de 30 quilos, numa dessas aparentes modestas massas de água. Essa captura foi significativa não apenas pelo tamanho do peixe, mas também pelas questões que se levantaram sobre a verdadeira natureza das profundezas do lago, onde um peixe tão grande poderia crescer e prosperar. O aldeão que fez essa captura notável já era conhecido na comunidade pela sua curiosidade e tentativas anteriores de explorar as profundezas das lagoas. Estimulado por essa descoberta, ele estava determinado a desvendar o mistério das lagoas sem fundo de uma vez por todas. Para conseguir isso, ele precisava fazer algo drástico: drenar o lago para revelar seus segredos definitivamente. Convencendo 3 outros aldeões da necessidade de explorar o desconhecido, eles reuniram seus recursos para adquirir uma bomba d'água, embarcando num ambicioso projeto que desafiaria os mitos de seus antepassados. Eles operavam a bomba continuamente, trabalhando dia e noite em turnos, movidos por uma excitação compartilhada do desconhecido. Após 5 dias de bombeamento ininterrupto, o nível da água havia baixado o suficiente para revelar a primeira pista de que aquele não era um lago comum. Para a surpresa do trio, um conjunto de escadas de pedra emergiu das águas, recuando e descendo para as profundezas. A descoberta inicial foi um momento de revelação e admiração. Percebendo a importância de sua descoberta, os aldeões decidiram intensificar seus esforços. Adquiriram mais 4 bombas de água, aumentando dramaticamente a sua capacidade de retirar a água. Durante 17 dias, eles continuaram o seu esforço incansável, observando enquanto o nível da água caía lentamente e toda a extensão da sua descoberta começava a revelar-se. E o que eles encontraram foi nada menos do que monumental. À medida que os últimos restos de água escoavam, eles pararam diante da entrada de uma vasta caverna feita pelo homem.
O lago, que a muito intrigava e sustentava sua comunidade, era na verdade uma claraboia, ou uma entrada no telhado de um enorme complexo subterrâneo antigo. Esta descoberta desafiou tudo que os aldeões sabiam sobre o seu entorno e sobre a sua história. As cavernas de Lonyu, como seriam conhecidas, representavam uma maravilha da engenharia. Embora as cavernas não estivessem interligadas, elas estavam todas alinhadas, com pisos em níveis iguais. Havia cavernas feitas uma ao lado da outra, separadas apenas por 50 centímetros. Como é possível tal precisão? As cavernas eram enormes, com vastas câmaras escavadas em rocha sólida, que se estendiam profundamente na terra. A precisão das esculturas, a suavidade das paredes e a escala da escavação sugeriam um nível de sofisticação e organização inédito nos anais da antiga história chinesa. O desenho das cavernas era complexo e funcional, com canais e piscinas que indicavam uma compreensão profunda de hidráulica e gestão de água. Apesar das suas origens antigas, as grutas resistiram ao teste do tempo, permanecendo estruturalmente sólidas e, em grande parte, livres de detritos ou sedimentos, o que aumentou o mistério do seu propósito e a identidade de seus criadores. Outro fato intrigante é não haver indícios de resíduos de fumaça nas paredes ou tetos. Então, como eles iluminavam as cavernas enquanto trabalhavam nelas? Abrangendo uma média de 3 quilômetros quadrados cada e elevando-se a alturas equivalentes a um prédio de 10 andares, essas cavernas cobrem coletivamente uma área semelhante a 3,5 quarteirões da cidade. As estimativas sugerem que, sem tecnologia avançada, esculpi-las teria levado séculos, excluindo o tempo necessário para o intrincado cinzelamento e trabalho decorativo que as adorna. Um empreendimento tão grande sugere patrocínio imperial, mas, surpreendentemente, essas cavernas não eram conhecidas na história. Apesar da longa tradição chinesa de manutenção meticulosa de registros, nenhum único relato da construção dessas cavernas foi encontrado em textos antigos. As cavernas também apresentam um aspecto fascinante na forma das marcas em suas paredes. Essas marcas são notavelmente idênticas e consistentes. Todas elas são perfeitamente uniformes e colocadas em ângulos de 60 graus. Isso levou muitos a acreditar que foram feitas por algum tipo de tecnologia avançada desconhecida. Curiosamente, essas marcas imitam, vistas de perto, as produzidas pelas máquinas contemporâneas, levando à comparação com os padrões deixados pelos modernos equipamentos de perfuração. Quando as marcas nessas antigas cavernas chinesas são comparadas com as feitas pelas nossas atuais máquinas de perfuração, a semelhança é estranha, quase idêntica em natureza. Isso levanta uma questão provocativa. Os criadores dessas cavernas possuíam tecnologia semelhante à que nós usamos hoje. Os cálculos sugerem que a construção das cavernas Lonyu teria envolvido a remoção de milhões de metros cúbicos de rocha. E o mais desconcertante é que não há uma única prova da sua construção. Não há nenhuma evidência das pessoas que construíram essas cavernas. Não há aldeias, cemitérios ou áreas de trabalho. Mais de 1 milhão de toneladas de pedra foram removidas, mas quando os arqueólogos percorrem a área, não conseguem encontrar nada. Uma quantidade tão grande de rocha teria deixado uma marca significativa na paisagem, criando grandes montes de detritos semelhantes aos montes de entulho que são associados às nossas operações de mineração. No entanto, a região em torno das cavernas não mostra nenhum sinal das enormes pilhas de rocha que seriam esperadas de uma atividade extrativa tão extensa. Mas essas 24 cavernas não são as únicas que possuem todos esses vestígios de tecnologia avançada. Na verdade, existem milhares de cavernas semelhantes em toda a China. Se formos 160 quilômetros ao norte, podemos encontrar as grutas de Huaishan.
Localizadas perto do Rio Amarelo, essas grutas são compostas por 36 cavernas, cada uma exibindo uma sofisticação e precisão que ecoam as características desconcertantes das cavernas de Longyou. As grutas são uma maravilha arquitetônica, com seus vastos interiores, passagens intrincadas e esculturas detalhadas. O tamanho do projeto de escavação das grutas de Anshan é impressionante. Semelhante às cavernas de Longyou, a quantidade de rocha removida para criar esses espaços é monumental. Mas, de forma igualmente misteriosa, os destroços dessa enorme escavação também não foram encontrados em lugar nenhum. As estimativas do volume total de rocha removida para formar as grutas de Anshan chegam a milhões de metros cúbicos, um feito que exigiria uma força de trabalho bem organizada e uma compreensão sofisticada dos princípios de engenharia. Sem tecnologia avançada, esculpi-los também levaria séculos, até que estivessem totalmente concluídos. No entanto, não foram encontrados registros históricos ou documentos que esclareçam a construção dessas grutas, a sua finalidade ou a civilização que as construiu. Muitas partes dessas cavernas ainda estão inexploradas. Outro lugar onde podemos ver as estranhas marcas das máquinas é a fortaleza da cidade de Yinjing. Situada no topo de uma elevada encosta, essa misteriosa fortaleza é habilmente escondida por desfiladeiros profundos, tornando-a quase invisível ao olho destreinado. Mesmo os residentes locais têm pouco conhecimento das suas origens históricas. Após a sua descoberta, a teoria inicial proposta pelos historiadores era de que os aldeões locais, descritos como agricultores primitivos, sem qualquer meio de defesa, construíram a fortaleza como refúgio dos bandidos. Essa narrativa, no entanto, levanta mais questões do que respostas, sobretudo no que diz respeito à grandiosa característica arquitetônica da fortaleza, mais especificamente a sua enorme porta de 9 metros que poderia ser visível a grande distância. A escala e a complexidade da construção da fortaleza da cidade de Yinjing parece contradizer a ideia de ser apenas um esconderijo. Tal como acontece com as cavernas anteriores que discutimos, a caverna de Yinjing também não é formada pela natureza, mas esculpida meticulosamente na rocha. Outro lugar misterioso são as cavernas de Gyeadyun, muitas vezes referidas como a maior habitação na falésia da China. Descobertas em 1984, esse extenso complexo compreende 117 cavernas e 350 câmaras espalhadas por 10 mil metros quadrados, tornando-se um testemunho monumental da engenhosidade dos antigos. Mas essas cavernas, bem como outras maravilhas da China, incluindo suas misteriosas pirâmides, vão ficar para o próximo vídeo. Então, se você gostou do que viu até aqui, espere até ver o que guardamos para você. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se gostou e quiser, nos deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Se puder, com bem menos de R$ 8 por mês, você se torna parte do nosso clube de membros e nos ajuda a continuarmos trazendo esse tipo de conteúdo até você. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que gostaria de saber tudo isso. Muito obrigado pelo seu tempo, se cuidem e até o próximo vídeo.